Então, ó, pessoal, esse é o capítulo 11 do BAE, tá? Do livro do BAE. O capítulo fala sobre estratégias de precificação para empresas com poder de mercado. Tá? Então, a gente está avançando aqui na matéria. Esse é um novo capítulo hoje que a gente começa. Como o próprio nome diz aqui, a gente vai falar sobre estratégias, entrando na parte mais de estratégias específicas das empresas. Vão trabalhar com as estratégias aqui de precificação. Tá? Então, o que a gente vai ver, pessoal, nesse capítulo? Estratégias de precificação básica para situações de monopólio, competição monopolística e oligopólio de Cournot. Vão ver como é que a empresa precifica buscando extrair o excedente do consumidor, que aqui é a precificação, a discriminação de preço, discriminação em bloco e discriminação de duas partes. Depois a gente vai passar para a precificação de custos especiais e estruturas de demanda, tá? E, finalmente, chegando à precificação em mercados com intensa competição por preço. Estratégia de precificação, pessoal, é um tipo de estratégia que toda empresa tem que lidar com ela, né? Nenhuma empresa foge desse tipo de estratégia, né? Porque toda empresa tem que botar preço nos produtos dela. E o que a gente vai ver é que o preço que ela coloca tem a ver, aqui inicialmente, aqui, que a gente vai ver hoje, com a estrutura de mercado que ela está sujeita. Ok? Então, aqui, pessoal, vamos ver aqui uma precificação padrão. Como é que seria? Imagine aqui, a gente tem uma empresa, a gente está tratando aqui de situações. Só ver se carregou aqui. A gente está. Ih, tá lento aqui para carregar. Esse é o site hoje, que fica cheio nesse horário. Bom, mas a gente aqui, pessoal, vamos imaginar. Interrompeu o compartilhamento, gente? Vocês estão vendo aqui o PDF, o Aqui PowerPoint? tá aparecendo ainda. Ah, eu mexi aqui, fiquei com receio de interromper. Mas é o seguinte, pessoal, vamos ver uma empresa padrão aqui, como é que funciona a precificação dela, tá? Então, precificação padrão e lucros para firmas com poder de mercado. Então, a gente está tratando de situações aqui em que as empresas não são tomadoras de preço, tá? Ou seja, a gente não está falando de situações de concorrência perfeita. Obviamente, porque nessas situações a empresa não tem o poder de precificar, né? De definir um preço. Ela simplesmente acompanha o preço que o mercado determina. Tá? Então, aqui, olha, pessoal, a gente está um gráfico aqui, PQ, né? Preço e quantidade demandada, onde a gente tem aqui a curva de demanda da firma, temos a curva aqui de custo marginal, ok? A curva de demanda, dada aqui, olha, né, pela curva de demanda inversa aqui, P igual a 10 menos 2Q, beleza? E aí, derivando dessa curva de demanda aqui, a gente tem a curva de receita marginal, tá? Ou MR aqui, né? Dado por 10 menos 4Q. Essa é a curva de receita marginal, tá? Então, pessoal, como é que essa firma aqui ela estaria precificando, colocando preço? Então, o preço é dado no ponto onde a receita marginal encontra com a curva de custo marginal, dada aqui, olha, por essa reta, aqui no caso vermelha, tá? Então, onde receita marginal encontra com o custo marginal, é exatamente o ponto onde a gente descendo aqui, né, essa linha pontilhada aqui, encontrando no eixo Y, a gente vai encontrar a quantidade produzida. Nesse caso aqui é a quantidade de duas unidades. Tá? Continuando aqui com esse segmento, esse prolongamento de reta, onde que encontra a curva de demanda, tá? Vai estabelecer qual que é o preço
que vai ser praticado para essa demanda de 2 unidades. Que aqui, nesse caso, aqui vai ser de 6. O preço de R$6. Tá? Então, para essa situação, o lucro dessa firma aqui vai ser dado por essa área verde, que é exatamente a receita total menos o custo total. Tá? Então, seria 6 vezes 2, que é igual a 12, menos 2 vezes 2, que é igual a 4. Então, daria um lucro de 8. Obviamente, a gente pode fazer também direto aqui, né? 6 menos 2, pegando só esse retângulo aqui, né? Vezes 2, 6 vezes 2. 6 menos 2, desculpa, dá 4, né? Vezes 2, dá 8. Chegamos no mesmo resultado aqui. Tá, pessoal? Beleza? Então tá aí. A precificação, né, de uma empresa com o lucro obtido em função dessa precificação. Lembrando, então, que a questão é essa. A empresa vai colocar a receita marginal igual ao custo marginal. Tá? Então, aqui, olha. Como é que isso aqui seria visto algebricamente? Então, a equação de demanda inversa é igual a P, né? P é igual a 10 menos 2Q. O custo é igual a 2Q. Se a firma deve cobrar um preço simples para todos os consumidores, o preço maximizador de lucro para todos os consumidores é obtido por essa igualdade aqui, olha, receita marginal é igual a custo marginal. Então, 10 menos 4Q é igual a 2, tá? Para um Q é igual a 2, a gente vai ter P vai ser quanto? 10 menos 2 vezes 2, aqui no caso, tá? Aqui é 10 menos, está errado aqui, né? 10 menos 2Q, né? Tá? Então, para um preço é igual a 10 menos 2 vezes 2, que vai ser igual a 6. E os lucros vão ser quanto? 6 vezes 2, menos, né, preço vezes a quantidade, 6 vezes 2, menos o custo. Tá? Que é o custo marginal, que é igual a 2 vezes a quantidade, 2, vai dar 4. Então, 6 vezes 2 dá 12, menos 2 vezes 2, 4, que dá igual a 8 aqui. Foi o que a gente viu naquele gráfico anterior aqui. Tá? Tá aqui, exatamente aqui, ó. 6 menos 2, 4, vezes 2, 8. Ok, pessoal? Dúvidas? Tudo bem, gente? Bom, então vamos caminhar Tudo aqui. bem, beleza. Vamos caminhar, tá? Professor, sobre o gabarito da atividade, o senhor postou para ambas as turmas, a IC e a IG, ou não tem essa diferenciação? É porque eu não consegui enxergar lá, não. Porque a AIG, ela está trabalhando com outro conteúdo, né? Tá? Não tá, o conteúdo que eu estou dando é o mesmo de vocês, não. Tá? Porque você está na AIG? Você está na IG, Igor? Igor? Quem perguntou foi o Igor, não foi? Bom, então não tá não, tá? Perguntou, mas sumiu aí. Tá? Não tá o mesmo, não. Eu coloquei só para a turma de segunda. Professor, o Oi. Igor é da IC. Ele é da IC, não é da IG, não. Pois é, esse gabarito que eu estou postando para a turma A e C, de segunda-feira, tá? Que é a turma de vocês. Tá? Não estou postando para a turma de quarta-feira, não, que é A e G, porque o conteúdo que está sendo lecionado lá é diferente do conteúdo de vocês. Tá? Conteúdo de Mas mercado. você já mandou, professor, aquela hora? Estou mandando aqui, está carregando. Ah, tá. É Tá? porque eu não achei aqui, eu falei... É porque está carregando aqui. O site deve estar meio congestionado por causa do horário, né? Está carregando. Beleza. Tá? Beleza. Bom, pessoal, então deixa eu caminhar aqui.
Então, aqui, ó, gente, então tá aqui, olha, uma regra simples de precificação seria dada por essa maneira aqui, ó, que é a gente utilizando a elasticidade. Então, suponha que a elasticidade de demanda para o produto da firma seja EF. Tá? Quem tiver com dúvida de elasticidade, vai lá no capítulo lá do MENC que a gente viu no semestre passado, que fala sobre elasticidade, dá uma olhada lá, tá? Aqui eu não vou voltar na elasticidade, que é o foco, não é o foco nosso. Tá? Mas quem tiver dúvida, pega lá no capítulo que fala sobre isso. Então, a elasticidade da firma, pessoal, é dada por EF aqui, ó. Tá? Desde que a receita marginal, então, a receita marginal ela pode ser dada também por P, que é o preço, vezes 1 mais EF dividido por EF. Tá? Quem quiser, olha lá no capítulo que fala sobre isso, que tem essa fórmula aí, tá? Aqui eu não vou deduzir a fórmula, senão a gente vai perder muito tempo com isso. Mas então a receita marginal pode ser dada por isso aqui, olha, pelo preço vezes 1 mais EF dividido por EF. Para precificar, a gente coloca a receita marginal é igual ao custo marginal, não é isso? Logo, simplificando aqui, olha, a gente vai ter essa fórmula de precificação. Tá? Preço vai ser igual a EF dividido por 1 mais EF vezes o custo marginal. Tá? Então, o que eu fiz aqui, olha, foi simplesmente substituir aqui nessa fórmula aqui, ó, MR por MC. Tá? Tá o MC aqui, ó, né? E a gente pegou esse termo aqui ó, e jogou para o outro lado. Tá? Então, preço vai ser igual a EF dividido por 1 mais EF vezes o custo marginal. Tá? Vocês entenderam o que eu fiz aqui, pessoal? Só substituir aqui, tá? MR por custo marginal, tá? E coloquei o P em evidência aqui, ó. Joguei todo esse termo aqui, ó, para o outro lado. E coloquei o P em evidência. Tá? Chegando nesse resultado aqui, ó. Preço é igual a essa, é dado por essa expressão aqui. Tá? Então, o preço ótimo é uma simples precificação sobre os custos relevantes. Por que isso, pessoal? Olha só. O preço ótimo de uma firma, ele vai ser dado aqui, olha, pela elasticidade, tá? Elasticidade demanda do produto, tá aqui, não é? E pelos custos da firma. Ok? É isso que mostra essa expressão para a gente aqui. O preço em função da elasticidade que tem o produto da firma, elasticidade de demanda do produto, vezes o custo marginal. Tá? Obviamente aqui, pessoal, quanto maior o custo marginal, né, maior vai ser o preço. Ok? Agora, a questão da elasticidade aqui, de demanda do produto da firma, é que é interessante a gente analisar aqui. Tá? Se a gente tiver uma elasticidade maior, se a elasticidade crescer, o que vai acontecer com o preço? Ó, esse termo aqui vai aumentar, só que o denominador aqui, olha, vai aumentar em mais uma unidade. Isso faz com que esse termo aqui diminua. Então, quanto maior a elasticidade da demanda, tá? Menor vai ser esse termo aqui, ó. Consequentemente, menor vai ser o preço, menor vai ser a precificação. Entenderam isso, pessoal? Vou repetir, tá?
Ó, vamos colocar em números aqui, até para facilitar. Imagina aqui, olha, que a elasticidade da firma seja de 1. Tá? Só para facilitar. Então, como é que ficaria esse termo aqui? Vai ser 1 sobre 1 mais 1, que é 2, né? Então, elasticidade aqui vai ser meio. Tá? Agora, suponham que a elasticidade aqui seja de 2, ao invés de 1. Tá? Então, vai ser 2 dividido por 3. Tá? Então, o que aconteceu? 2 dividido por 3 é menor que meio, não é? Ok, pessoal? Não, é maior, né? 2 dividido por 3 vai dar 0,67. Tá? Enquanto, se fosse 1, vai ficar igual a meio. Então, o que acontece? Se eu aumentei aqui a elasticidade, tá? Esse termo aqui, deixa eu conferir aqui. Então, 2 dividido por 3 vai ficar 0,067. Enquanto 1 dividido por 2 vai ficar meio. Então, ó, se eu aumentei a elasticidade, tá? Esse termo aqui vai aumentar também. É o contrário, né, do que eu tinha dito aqui. Estou conferindo aqui. Então, isso aqui fica ao contrário. É isso mesmo? Estou achando esse negócio esquisito aqui, gente. Deixa eu conferir aqui. E se eu cair a elasticidade? Vamos ver aqui. Se eu colocar a elasticidade de meio para 0,3. 0,3 dividido por 1,3. É, verdade. Então, se a elasticidade é maior, a precificação vai ser maior. Tá? E se a elasticidade é menor, a precificação vai ser menor. Ok, gente? Espera aí, tem um detalhe aqui, né? Porque aqui é menos, né? Elasticidade aqui, olha, vamos ver com sinal negativo. Ó, se fosse aqui o sinal negativo, como é que ficaria isso? Vou colocar aqui menos meio. Então, é menos meio e menos 1. Então, menos meio seria 0,5 dividido por 1,5. (33). Dividido por... Só um minutinho, tá, gente? Só estou conferindo isso aqui. Ponto 5. Eu vou deixar isso aqui, gente, por enquanto, para conferir, tá? Eu vou conferir depois aqui, eu passo para vocês. Vou deixar do jeito que estava aqui, eu estou achando estranho esse negócio aqui, tá? Eu peguei essa tradução aqui do livro, mas eu estou na dúvida aqui. Então, depois, com calma, eu olho esse negócio aqui, se está batendo, e passo para vocês, tá? Professor, Oi. mas parece que, assim, se a gente for olhar a definição de um bem elástico e inelástico, parece que
faz sentido, né? Por Porque o quê? bem inelástico, provavelmente ele vai ser mais caro. Então, né? Sim. Não sei se minha lógica está certa. O inelástico, deixa eu ver, me fala seu raciocínio de novo. Ó, que um bem inelástico, com demanda inelástica, é, tipo assim, ele é como se fosse o diamante, por exemplo. O diamante é um bem inelástico, não é? Uhum. Que tem demanda inelástica, porque Isso. ele não tem substitutos próximos, por exemplo. Então, logicamente, o preço dele vai ser um preço maior. Então, quanto menor a elasticidade, maior a precificação. Agora, um produto que tem maior elasticidade, que ele tem substitutos próximos, que seja mais fácil substituir, ele provavelmente vai ter um preço menor, porque se ele subiu Tá muito o certo. preço, ele tem substitutos, É. entendeu? Então o preço tem que ser menor, né? Tá certo. Tá certo. Então, quanto maior a elasticidade, menor o preço, né? Tá certo. Isso aí. Isso. Tá certo. Bem colocado aqui, Igor. Então, você matou a charada aqui, tá? Então você tem razão. Tá certo aqui. Tá? Bom, então tá ok, né? Fico mais tranquilo aqui com isso. Então tá certinho. Então vamos lá. Vamos caminhar aqui. Então o exemplo aqui, tá, pessoal? Esse exemplo aqui não é muito da época de vocês, não, tá? Mas eu estou seguindo o exemplo, tá no livro aqui, tá? Para ficar fidedigno, tá, pessoal? Da época aí de revelação de filmes, né? A Kodak aí, na época que ela revelava filmes. O autor utilizou esse exemplo aqui em algumas situações, então não quero mudar, não. Mas aqui, a elasticidade de demanda para os filmes da Kodak, bem, Kodak tem filme até hoje, né? Para raio-x, essas coisas, se fabrica ainda, né? É -2, tá? Então, olha aqui, ó, o preço vai ser o quê? Dado por essa equação aqui, né? Substituindo, então, né, a elasticidade vai ser -2 dividido por 1 menos 2 vezes o custo marginal. Então, isso aqui, a gente vê que o preço é igual a 2 vezes o custo marginal. Tá? Ou seja, pessoal, a gente está vendo aqui, olha, que nesse caso aqui, olha, da Kodak, o preço é o dobro do custo marginal. Tá vendo? Ou seja, 50% do preço da Kodak é margem acima dos custos de manufatura. Tá? É o lucro dela. Ela está colocando o preço dobro do custo dela, né? Tá? Isso. Aí, professor, explica por que quanto menor a elasticidade, maior a precificação. Que a elasticidade lá é -2, não é? Isso. Ok? Então aqui a gente tem a elasticidade de -2, né? Faz com que esse termo aqui, ó, fique igual a 2. Tá? Beleza, gente? Então vamos lá, vamos caminhar aqui, ó. Agora, supondo por um oligopólio de Cournot, tá? Como é que seria isso? Vamos lá, produto homogêneo no oligopólio de Cournot, número total de firmas na indústria é dado por N, a elasticidade da demanda de mercado é dada por EM, a elasticidade de demanda da firma individual é dada por EF. Tá? EF vai ser o quê? Então, N vezes a N. Tá? Então, pessoal, a gente tem que P igual a EF dividido por 1 mais EF vezes MC, que é a fórmula de preço que a gente viu. Substituindo, então, a gente vai ter que preço vai ser que o número de firmas vezes a elasticidade de demanda de mercado é M, dividido por 1 mais N é M, fecha parênteses, vezes MC. Ou seja, pessoal, o que a gente pode ver aqui?
Quanto maior o número de firmas, dado por N aqui, ó, maior vai ser esse termo aqui, ó. E maior vai ser o fator de precificação maximizador de lucro, que é isso aqui, ó. Tá? Quanto maior o número de firmas, maior vai ser o markup, né? O preço adicional cobrado pela firma, tá? Adicional ao custo marginal. Então vamos ver o exemplo aqui, ó. Suponha uma indústria com produto homogêneo de Cournot que tenha 3 firmas. Tá? O custo marginal é de 10 e a elasticidade de demanda de mercado é igual a menos meio. Qual que é o preço de maximização do lucro aqui? Então, o EF vai ser igual a N vezes M, né? A elasticidade da firma vai ser igual ao número de firmas vezes a elasticidade de mercado. Ou seja, vai ser igual a 3 vezes menos meio, que é a elasticidade de demanda de mercado. Que vai ser igual a 3 vezes menos meio, é igual a menos 1,5. Tá? Então, o preço é igual a essa equação aqui, que a gente já viu. Logo, o preço vai ser dado por quanto? Menos 1,5 dividido por 1 menos 1,5, que é a elasticidade que a gente encontrou da firma aqui, vezes 10, que é o custo marginal. Logo, o preço vai ser igual a 3 vezes 10, que é igual a 30. Tá? Então, o preço aqui ficou 3 vezes maior que o custo marginal. Tudo bem, gente? Dúvidas? Então, aqui, né? Quanto maior o número de empresas, maior vai ser o fator de precificação. Tudo bem? Então, vamos caminhar aqui. Agora, pessoal, essa precificação simples que a gente viu aqui, ela não necessariamente garante que a empresa ela capte todo o excedente do consumidor. Vocês estão lembrados que a gente viu o que é o excedente do consumidor? Estão lembrados, pessoal? O excedente do consumidor seria o valor que o consumidor estaria disposto a pagar adicionalmente pelo preço do produto que ele está pagando. Tá? Então, um consumidor estaria pagando um preço de 10, por exemplo, só que ele estaria disposto a pagar um preço até 10 de... Desculpa. Um consumidor estaria pagando um preço de 3 por um produto, só que ele estaria disposto a pagar um produto até de 10. Ou seja, como ele comprou de um preço de 3, e ele estaria disposto a pagar até 10, há um excedente do consumidor, nesse caso, aí, de 10 menos 3, que é igual a 7. Ou seja, o consumidor está pagando menos do que ele estaria disposto a pagar nesse caso. Tá? A empresa que precificou o preço de 3, ela deixa de ganhar o 7 que esse consumidor estaria disposto a pagar. Tá? Vamos ver como é que a empresa poderia estar precificando para extrair o máximo desse excedente do consumidor. Então, aqui, a maior parte dos modelos examinados para esse ponto
Então, que a gente viu até agora, envolve o equilíbrio simples. Na realidade, existem muitos diferentes preços sendo cobrados no mercado. Né? Não é simplesmente aquele preço que a gente viu aí de 30, ou de 3, ou de 10. Tá? A empresa pode fazer discriminação de preço exatamente para buscar esse excedente adicional. Então, discriminação de preço está na prática de cobrar diferentes preços do consumidor para o mesmo bem para atingir diferentes preços. E as 3 formas básicas de discriminação de preço que a gente vai ver aqui seriam essas aqui, ó, discriminação de preço de primeiro grau, ou discriminação perfeita, a discriminação de preço de segundo grau e a discriminação de preço de terceiro grau. Tá? Bom, vamos ver como é que é isso aqui, pessoal. A discriminação de preço de primeiro grau, ou perfeita, tá? É a prática de cobrar de cada consumidor a máxima quantidade que ele irá pagar por cada unidade incremental. Ou seja, a gente está querendo extrair o máximo que o consumidor estaria disposto a pagar. No meu exemplo aqui de 3 o preço para disposição do consumidor de 7, de 10, desculpa, a discriminação de preço seria cobrar desse consumidor não o preço de 3, mas o preço de 10, que é exatamente o que ele está disposto a pagar. Na discriminação perfeita, a gente cobraria individualmente de cada consumidor o que ele efetivamente está disposto a pagar. Tá? Para isso, a firma teria que conhecer o preço que cada consumidor está disposto a pagar de fato. Tá? A gente sabe que, na prática, isso é muito difícil de acontecer. Tá? A empresa conseguir saber o que está na cabeça de cada consumidor, qual que é a disposição dele de consumir de fato, de pagar pelo preço consumido. Tá? Mas a discriminação perfeita seria isso. Cobrar do consumidor tudo que ele pode pagar, que ele está disposto a pagar. Então, no gráfico aqui, pessoal, a gente vê uma discriminação perfeita de preço. A gente tem aqui o custo marginal dessa firma aqui, tá? Igual ao preço aqui de 2. Tá? Para esse preço de 2 aqui, a firma teria 4 unidades vendidas. Só que se ela estabelecer a esse preço de 2 aqui, ela está deixando de estar arrecadando esse lucro que está verde aqui, ó, que é a disposição desses consumidores aqui estarem pagando esse valor a mais aqui que está na área sombreada de verde. Tá? Nesse caso aqui, pessoal, o custo total da firma seria quanto? 2 vezes 4, que é 8. Essa área vermelha aqui. Tá? E o lucro dessa firma aqui, tá? Se ela conseguisse fazer a discriminação perfeita, ou seja, pegar toda essa área verde, seria dado por o quê? Meio, né? Tá aqui, né? Porque isso aqui é um triângulo. Então, meio vezes 4 menos 0, tá? 4 menos 0, tá aqui, a base desse triângulo, vezes a altura desse triângulo, que é 10 menos 2, que é igual a 8. Então, a área desse triângulo aqui seria 16. Se a empresa conseguir fazer a discriminação perfeita, ela vai ter um lucro de 16. Tá? Ela pegando todo essa área aqui, que representaria o preço para cada quantidade que o consumidor estivesse disposto a consumir. Ok, pessoal? Então, a discriminação perfeita faria isso, com que a empresa tivesse o lucro máximo possível. Tá? Bom, há ressalvas aqui, que eu já comentei, inclusive. Né? Na prática,
É muito difícil de uma empresa saber efetivamente, 100%, o que os consumidores estão dispostos a consumir. Então, fazer discriminação perfeita é muito difícil. Por quê? Porque a gente tem os custos de transação da firma e tem a restrição de informações, né? Ela não tem informação perfeitamente disponível sobre o que os consumidores estão dispostos a pagar. Tá? Embora haja consumidores, haja mercados que, na prática, as firmas conseguem ter algum tipo de aproximação disso, como, por exemplo, vendedores de carros. Tá? Você vai comprar um carro, ele vai tentar te vender pelo máximo preço que você está disposto a pagar, né? Aí vai da habilidade do vendedor de negociar com você ali comprando aquele produto, aquele carro, de extrair o máximo que você está disposto a pagar. Tá? Esse tipo de produto, onde há essa negociação, o outro lado, que é o lado da firma, ele está buscando extrair o seu máximo ali, tá? Enquanto consumidor. Tá? Eu fico lembrando muito disso aqui, aquelas negociações lá no Oriente Médio, né? Não sei se vocês já viram isso, mas você começa a negociar um preço, você vai comprar um casaco de couro, por exemplo, lá. Ele começa te vendendo a $100 o casaco, por exemplo, e ele vai negociando com você, negociando, até da natureza, né? Daqueles povos do Oriente Médio. Ele vai negociando com você, né? Tentando extrair o máximo que você está propenso a pagar, né? E essa negociação vai no caso a caso. Tem gente que negocia bem e está menos disposto a pagar, vai levar o casaco por $10. Tem gente que negocia mal para levar o casaco por $90. E ele vai com esse tipo de negociação ali, extraindo o máximo que ele consegue do consumidor. Tá? No caso a caso. Tá? Esse tipo, outra ressalva, pessoal, é que esse tipo de discriminação ele não vai funcionar se o consumidor puder revender o produto, né, que ele comprou. Né? Por quê? Se ele comprar mais barato nessa negociação inicial com a firma, ele vai revender por um preço para outros consumidores, competindo com a própria firma. Não é? Então ele vai começar a revender esse produto. Tá? Revendendo por um preço mais barato. Então não funciona nessa situação. Beleza? Seria o caso aqui do vendedor da jaqueta de couro lá no Oriente. Tá? Chegou um comprador, negociou muito bem, lá comprou por R$10. Aí ele vai lá e vende por R$20, enquanto está lá o vendedor original da jaqueta de couro tentando vender por 100, né? Então aquele primeiro comprador que comprou com ele por 10 vai competir com ele. Tá? Então vai prejudicar a discriminação perfeita de preço, nesse caso. Bom, pessoal, prosseguindo aqui. A próxima discriminação de preço seria a discriminação de segundo grau. O que é discriminação de segundo grau, pessoal? É a prática de criar uma escala de preços decrescentes para diferentes quantidades. É o que a gente viu quando eu estava falando com vocês lá atrás, na aula sobre discriminação, que eu dei para vocês sobre o monopólio. Seria discriminação aqui, olha, fazendo aqui preços diferentes aqui em escadinha, né? Vocês lembram que eu falei com vocês que a Copasa fazia, lá em aulas, lá atrás, eu falei que a Copasa fazia discriminação por diferentes tipos de consumidores? Não sei se vocês vão lembrar disso que eu comentei com vocês. Mas seria isso, ó, você vai fazer discriminação, tá? Para diferentes quantidades consumidas. Então a Copasa e a CEMIG é exatamente isso, né? Elas discriminam em função da taxa, da quantidade consumida de água. Faz lá até tantos metros cúbicos, o preço do metro cúbico é tanto. Se você tenha
aumenta em 1/3 o metro cúbico consumido, o preço por metro cúbico é tanto, e assim por diante. Tá? Ela acredita com isso que as faixas de consumo variam em função do poder aquisitivo da população e, por consequência, da propensão ao consumo daquela faixa de poder aquisitivo. Então, ela faz uma discriminação em função da quantidade de metros cúbicos consumidos. Da mesma forma, a CEMIG, ela faz uma discriminação acreditando que quanto maior a quantidade de quilowatts que aquele consumidor está ali consumindo, ela entende que quanto maior o consumo de quilowatts, maior é a renda ou a capacidade daquele consumidor aqui de estar pagando pelo preço do quilowatt. Então, elas fazem uma escadinha em função de quantidade consumida. Quanto maior a quantidade consumida, maior o preço pago, o preço unitário pago por água ou por quilowatt de energia elétrica. Tá? Para isso aqui, pessoal, ele vai, né, a empresa vai procurar eliminar as restrições de informação presentes na discriminação de preço do primeiro grau, tá? Então, a CEMIG ou a Copasa vão tentar eliminar essas restrições de informação, estabelecendo por faixas de consumo. Tá? Professor, Oi. isso acontece, por exemplo, ao contrário? Por exemplo, tem um lugar que você vai comprar, quanto maior a quantidade que você compra, mais barato sai o preço da unidade que você vai levar. Pode ser também. Como varejo. Pode ser também. Tá? Atacadista, né, professor? Atacadista faz isso, né? Quanto maior o consumo, o preço que você leva, a quantidade que você leva, menor o preço. Que é o que está representado aqui nesse gráfico, né? Está exatamente desse jeito que vocês estão comentando aí, né? Ó, a quantidade consumida é maior, o preço cai. Quantidade consumida menor, o preço é maior. É o que está aqui, né? Ok? Mas pode ser assim. Tá? Beleza, gente? Então, vamos lá. E a discriminação de preço de terceiro grau seria como? Seria a prática de cobrar diferentes preços para diferentes grupos de consumidores para o mesmo produto. Os grupos devem ter características observáveis para a discriminação de preços de terceiro grau funcionar. Exemplos disso: descontos para estudantes, desconto para cinema, por exemplo. Tá? Descontos para cidadãos mais velhos. Precificação por região ou precificação internacional. Cai nessa situação aí. Tá? Então, o desconto lá do cinema, para vocês, é isso. Uma discriminação de preço de terceiro grau. Tá? A carteirinha de estudante lá para o cinema é isso. Como é que seria a implementação disso, pessoal? Da discriminação de preços de terceiro grau? Suponha que a demanda total por um produto ela é compreendida para dois grupos com diferentes elasticidades. Tá? Dois grupos de consumidores com diferentes elasticidades aqui. É um menor que a 2. Tá? Então, o grupo 1, a elasticidade dele vai ser menor. Isso quer dizer que ele é mais sensível a preço que o grupo 2, não é? Quanto menor a elasticidade, mais sensível a preço é o consumidor. Não é isso? Então, aqui a gente tem os dois preços de maximização de lucros para esses dois grupos de consumidores. Então, P1 é igual a E1, dividido por 1 mais E1, vezes MC.
E P2 é igual a E2 dividido por 1 mais E2 vezes MC. Tá? MC é o custo marginal. Então, estamos aqui com os dois diferentes preços de maximização de lucros aqui, as duas equações. Vamos ver um exemplo aqui. Vamos pegar o mesmo caso da Kodak aqui, tá? Suponha que a elasticidade de demanda da Kodak para filmes nos Estados Unidos seja, tá? É igual a, né, nos Estados Unidos é igual a menos meio, e a elasticidade de demanda no Japão seja igual a menos 2,5. Tá? O custo marginal de fabricação, nesse caso, é igual a 3. Então, tá aqui, pessoal. O preço do filme nos Estados Unidos é igual a essa equação aqui, substituindo, né, a elasticidade dos Estados Unidos. A gente vai ter igual aqui, né? Então, é igual a menos meio, dividido por 1 menos meio, vezes o custo marginal, que é igual a 3. Então, resolvendo essa equação aqui, o preço do filme nos Estados Unidos vai ser igual a 9. Tá? Já o preço do filme no Japão, substituindo aqui pela elasticidade de menos 2,5, vai ser quanto? Menos 2,5 dividido por 1 menos 2,5 vezes 3, que é o custo marginal. Então, o preço no Japão vai ser igual a 5. Tá? Então, comparando aqui, o preço nos Estados Unidos é igual a 9 e o preço no Japão é igual a 5. Tá? A estratégia de precificação, então, da Kodak, estratégia de precificação de terceiro grau, vai ser cobrar um preço maior nos Estados Unidos, que é igual a 9, onde a demanda é menos elástica. Tá? A elasticidade aqui, olha, tá? É menor. Né? A demanda é menos elástica, né? Na verdade. Ou seja, ela consegue cobrar um preço maior nos Estados Unidos porque o consumidor está menos propenso a substituir ou deixar de consumir o produto, o filme. Então, nesse caso, ela consegue praticar um preço mais alto. Tá? Já no caso do Japão, o consumidor ele é mais propenso a substituir ou deixar de consumir. Então, ela tem que trabalhar com um preço menor. Ok? Tudo bem, gente? Beleza? Beleza. Bom, pessoal, a gente tem também a outra estratégia, que é a da precificação bipartite. O que é isso? Esse é o tipo de precificação, pessoal, é tipo Unimed faz. Quem tem Unimed ou plano de saúde aqui, vai identificar isso. Tem alguém que tem o Unimed, Unipart? Vocês já viram esse plano de saúde da Unimed, Unipart? Que é o plano de coparticipação. Como é que é isso, pessoal? Quem tem esse plano paga um valor fixo por mês do plano e mais uma taxa por consulta. Tá? Não sei se alguém já tem ou conhece esse plano. Você paga uma mensalidade, né, do plano de saúde, mas cada vez que você vai consultar, você vai no médico, você paga um valor adicional por aquela consulta ali. Tá? É a Unipart, que eles chamam, tá? Tem uma coparticipação.
Então, a bipartite, você tem dois preços. Você paga um preço fixo mais um preço adicional. Tá? Eu ia falar, professor, depende conforme o seu salário, aí vai te cobrar uma taxa, e as consultas são um preço fixo. Isso, exatamente, tá? Não necessariamente em função do salário, né? Mas é a maneira, né, de tornar o plano mais acessível, né? Tá? Então, aqui, olha, quando não é viável cobrar diferentes preços para diferentes unidades de vendas, né, a empresa não consegue saber, de fato, né, fazer uma precificação perfeita, uma discriminação de preço perfeita, tá? Mas ela consegue saber informação de demanda, qual que é, ela pode usar essa precificação bipartite, então, tá? Para extrair todos os excedentes do consumidor. Então, ela sabe que tem consumidor que consegue pagar o Unimed total, né? Vai pagar um preço mais alto pelo plano de saúde e aquilo está tudo incluso. Não paga mais um centavo. Tá? Mas ela sabe que há consumidores que não conseguem pagar esse preço total, esse preço cheio, mas que estão dispostos a comprar o plano de saúde. Então, ela cria essa outra modalidade para atender esse público, que paga um valor fixo mais um valor por consulta. Né? E esse valor fixo seria menor, tá? De acordo com a capacidade de pagamento dele. Tá? Então, a precificação bipartite consiste na cobrança de uma taxa fixa e um valor unitário a mais por cada unidade vendida. Tá? Exatamente esse Unimed coparticipação. Tá? Exemplo, clubes de atletas, né, que pagam valor fixo para ser membro daquele clube, e mais um valor por unidade. Clube de membros também, né, para você ter o direito a comprar determinado produto por um valor mais baixo. Sabe aqueles... Estou tentando ver aqui algum produto desse aqui que a gente tem no Brasil, mas você paga um valor fixo por mês para você participar daquele membro, né? Você ter a carteirinha daquele membro e você paga um valor a mais para consumir, tá? Quando você consome. Ou, por exemplo, um clube que, para você ser sócio daquele clube, você pagaria um valor fixo e um valor adicional para cada vez que você fosse ao clube, frequentar o clube. Tá? Daria essa discriminação bipartite. Mas eu acho que o melhor caso para a gente aqui é exatamente esses planos de saúde com coparticipação. Eu acho que fica mais dentro da realidade nossa aqui, que a gente está acostumado no dia a dia. Tá? Então, vamos ver como é que seria isso aqui, pessoal. Então, a gente teria aqui essa curva aqui, olha, o custo marginal dado por essa reta vermelha aqui da firma, tá? Então, o custo marginal seria, aqui no caso de R$2, por exemplo, tá? Tá aqui a curva de demanda da firma. Então, o primeiro passo é estabelecer o preço, que seria o custo marginal. Então, o preço aqui seria de 2, tá? Depois, compute o excedente do consumidor, estaria aqui representado por essa área aqui de verde. Cobre uma taxa fixa igual ao excedente do consumidor. Tá? Então, a taxa fixa aqui, olha, nesse caso aqui, seria igual aos lucros da firma aqui, olha, né, representado por 10 menos 2, que dá 8, tá? Vezes 4, só que como isso aqui é um triângulo, dividido por 2, né? Então, seria 8 vezes 2, que é igual a 16. Tá? Ou seja, se isso aqui fosse um consumidor apenas, tá? Essa firma aqui cobraria a taxa fixa dele de 16. Falaria para ele o seguinte, olha, você vai pagar R$16, tá? Por mês, por exemplo, de taxa fixa. Agora, cada vez que você for consumir o plano, você vai pagar mais R$2.
Então, se fosse a Unimed aqui, no nosso caso, a Unimed estaria falando o seguinte, olha, o valor da sua mensalidade seria R$16. Agora, você pagaria uma taxa adicional de R$2 por consulta. Entenderam? Ela faz o contrário. Ela garante o lucro dela na taxa fixa, tá aqui, e para cada unidade adicional consumida, no caso a Unimed aqui, né, cada consulta que você fizer, você paga o custo fixo da consulta. Tá? Que seria o custo do médico, para a Unimed, né? Tá? A Unimed, ela garante o lucro dela, aqui, cada vez que você for consultar, você paga o custo do médico, que ela negocia com o médico, né? Um custo mais barato do que se a gente for isoladamente pagar uma consulta do médico sem ter plano de saúde. Ela garante o custo, o lucro dela, e faz com que cada vez que você for consultar, você paga um valor para o médico, o custo dela que ela paga para o médico, um custo mais barato que se a gente for consultar sem ter plano de saúde. Beleza, pessoal? Com isso, ela maximiza o lucro dela, captando todo o excedente do consumidor. Beleza? Essa é a situação ótima, né, pessoal? Ah, não sei se alguém trabalha na Unimed, né? Poderia estar mostrando para a gente, né, essa. Não sei nem se conseguiria, né? Não sei se estaria aberto assim. Mas se a gente pudesse ver a situação, pode ser que não encontre, né, essa situação ótima aqui, é claro, né? Pode ser que eu estou falando Unimed, mas com qualquer outro plano de mensalidade, mas com a participação, né? Pode ser que isso na prática aqui não esteja sendo evidenciado. Se não estiver sendo evidenciado, ou se não estiver sendo evidenciado na prática, é porque não está na situação ótima, né, da precificação bipartite. Poderia ser aqui que a empresa estaria cobrando por unidade R$4, por exemplo, e um valor fixo de 10 menos 4, 6 vezes 2, 12, né? Uma taxa fixa de 12 e uma cobrança de 4. Pode ser que estaria acontecendo essa situação, né? Estivesse acontecendo essa situação. Se estivesse, a gente estaria concluindo que essa firma não estaria maximizando o lucro dela, tá? Com uma política de precificação bipartite. Aqui a gente está vendo um modelo teórico que maximiza, nesse caso, né? Claro, está maximizando aqui a lucratividade da firma. Tá? Pode ser que ela esteja pagando aqui, né? O exemplo da Unimed, ela esteja pagando 4 de consulta para o médico, né? Ou seja, a Unimed pode estar pagando para o médico 2 e ela, em cada consulta que o paciente fizer, está ficando com 2. Pode ser que esteja acontecendo isso, a gente não sabe de fato, né? Não tem acesso aqui aos números da Unimed. Tá? Mas seria uma situação que ela não estaria conseguindo maximizar a lucratividade dela com essa política de precificação. Tá? Vai que ela não consegue negociar com o médico um preço tão barato, ou tem outras situações internas, né, que não garantam que o custo marginal dela fique tão baixo aqui assim, né? Esse caso aqui, olha, é uma simplificação onde não tem custos fixos, e a gente sabe que ela tem custos fixos, então, na prática, isso aqui não estaria com essa perfeição de maximização de lucros que a gente está vendo aqui nesse exemplo. Tá? Mas é só para a gente entender a lógica da precificação bipartite. Beleza, pessoal? Bom, caminhando aqui, pessoal, vamos lá. A gente teria um outro tipo de precificação, que é a precificação em bloco. Como é que funciona isso, pessoal? Vamos ver, imagina aquelas situações que a gente compra
aqueles packs, né, em quantidades, né, única no pacote. Tá? Exemplo, você vai comprar papel, né? Você não compra uma folha de papel, você compra um maço de papel. Tá? Ou, por exemplo, pacote de biscoito também, né? A gente vai comprar um biscoito recheado lá, você não compra unidade, né? A não ser lojas que vendem a granel, que aí você vai lá e compra no quilo, mas se a gente se a gente chegar no supermercado, lojas, né, for comprar a bolacha, o biscoito recheado, ele vem naquele pacotinho, né? É essa situação que eu estou falando, tá? Ou situações de que a firma não te dá condição de comprar o produto numa unidade isolada. Você sempre vai comprar no pacote. Então, em situações que você chega lá, supermercado, por exemplo, aqui não, a gente tem essa possibilidade, né? Mas imagina uma situação que você tem que comprar 6 latas de refrigerante, ou isso ou nada. Ou pacote de sabonete, você não consegue comprar um sabonete individualmente, você tem que comprar em pacotes, em quantidades, né, daquele sabonete. Então, a precificação em bloco, pessoal, é a prática de agrupar múltiplas unidades de um produto idêntico e vendê-las como um único pacote. Então, o melhor caso para a gente ver aí é o pacote da folha, né, de folhas, né, ou o pacote mesmo de biscoito. Eu acho que são situações que estão mais no dia a dia nosso. Então, vamos pegar um exemplo aqui para a gente ver. Então, tem a demanda aqui inversa da firma, tá? P igual a 10 menos 2Q, e o custo dela é igual a 2Q. Qual o número ótimo de unidades do pacote? E qual seria o preço ótimo desse pacote? Vamos ver como é que seria aqui, para esse caso. Então, o custo marginal aqui, olha, seria igual a 2, nesse caso aqui, e a curva de demanda está aqui, ó. Tá? A quantidade ótima seria essa aqui, olha, onde o custo marginal encontra com a curva de demanda. Tá? Então, seria a quantidade ótima aqui, ó, tá? de 2 unidades. Agora o preço. Qual que seria o preço? Aí que é interessante aqui. Se a firma cobrasse por essa quantidade aqui de biscoitos, por exemplo, né? Um pacote de biscoito com 4 unidades. Se ela cobrasse o preço de R$2 aqui, essa firma não estaria captando todo o excedente aqui do consumidor. O consumidor pagaria o preço de R$2 pelas 4 unidades de biscoito e sairia feliz da vida porque ele, achando barato, né? Achando que pagou barato. Porque ele estaria disposto a pagar, né, e consumir essa área que está aqui. Ó. Então, o que essa firma deve cobrar por essas 4 unidades do biscoito aqui? Ó, ela deve cobrar toda essa área em verde aqui. Ó. Essa área em verde seria o quê? Meio, tá? A gente pegando essa área do triângulo aqui, ó, seria meio vezes 10 menos 2, que é 8, tá? Que é a altura do triângulo, vezes 4, que é a base do triângulo. Tá? Mais esse retângulo aqui, ó, que é 2, que é a altura do retângulo, vezes a base do retângulo, que é 4. 2 vezes 4. Então, resolvendo isso aqui, meio vezes 8 vezes 4, mais 2 vezes 4, o preço a ser cobrado deveria ser de 24, e não de 2. Se ela cobrar R$24, ela vai conseguir captar todo o excedente do consumidor. Ok, pessoal? Então, quando a gente compra esses pacotes, né, não é porque eles estão sendo bacana com a gente só, estão sendo legais, não, né? Porque eles estão fazendo uma estratégia de captar todo o excedente que a gente estaria disposto a consumir por aquele produto.
Tá? Agora, como é que seria o lucro da firma com essa precificação em bloco? Ó, o lucro seria, então, toda a área, né, menos o custo da firma. O custo dado por essa área em vermelho aqui desse retângulo, né? 2 vezes 4. Então, o lucro seria 16 para um custo de 8. Tá? Desculpa, né? O lucro seria 16, né? Que seria a área toda, que a gente acabou de calcular, a área verde, 24, né? Menos o custo de 8, o lucro, então, daria 16. Beleza? Então, desse jeito, a firma maximiza o lucro dela. Dúvidas, pessoal? Tranquilos? Ô, professor, o meio que você multiplica é porque ele é da fórmula? O meio é porque isso aqui é um triângulo, não é? Então, é como se fosse, pega um retângulo aqui, ó. Imagina se isso aqui fosse um retângulo, tá? Só que isso aqui é metade de um retângulo, não é? Que é um triângulo, ó, tá vendo? Então, meio é por causa disso, ó. Se fosse base vezes altura, não seria a área de um retângulo? Isso, base vezes a altura dividido por 2. É a área do triângulo. Entendi. Entendeu? Isso que é meio. Beleza, gente? Bom, pessoal, tá na hora do nosso intervalo aqui, não tá? Vamos dar uma pausa aqui agora, gente. E a gente continua daqui a pouco, tá bom? A gente volta, pessoal, às 9 horas. Tudo bem? Beleza, professor. Beleza? Beleza. Então, até daqui a pouco. Até. Ô, professor, essa questão dos pacotes ali, eu lembrei do Celso Russomano. Por quê? Ele vai contra essa lógica dos pacotes aí, né? Se tiver vendendo um pacote de 6 papéis higiênicos lá e quer comprar só um. Ele não quer 6, não. É isso aí, né? É isso aí. Exatamente. Exatamente. Ele está ali falando que tinha que ter a opção de comprar só uma unidade. Exatamente. Bem observado aqui. Não deu pra Bom, não, vamos parar aqui então? Então, vamos dar uma pausa aqui. Daqui a pouquinho a gente está de volta, tá? Vamos em pé. Beleza. Ô, Luiz, fecha seu áudio aí, por favor. Oi? Fecha seu áudio. Valeu. Pessoal, a próxima estratégia de precificação que a gente vai ver aqui é a venda casada. Essa estratégia aqui é muito utilizada, embora... Quer dizer, é até complicado, né, falar assim, porque a venda casada, você tem que dar opção para o consumidor, né, de não ter venda casada, né? Verdade. Mas empresas acabam fazendo algum tipo de estratégia que favoreça algum tipo de maneira de favorecer a venda casada. Mas o que é ela aqui, pessoal? A prática de agrupar 2 ou mais produtos diferentes e vendê-los a um preço pelo pacote. Tá? Como se fosse a promoção número 1, número 2, número 3 lá do McDonald's. Tá? Que dá a opção de você comprar o sanduíche separadamente. Né? Então, nesse caso aí, não tem problema nenhum. Então, exemplos aqui. Pacote de férias, quando você compra
No pacote, a passagem de avião, mais hospedagem, tá? No hotel, mais alimentação, por exemplo. Quando você compra o computador e vem o computador junto com ele, o software. Quando esse aqui é uma situação mais antiga, tá, pessoal? Mas é o exemplo do livro, então eu vou ter que manter. Mas é como se você, a Kodak que ele usa, exemplo, você compra o filme, já vem a parte de revelação do filme na época, quando tinha revelação, ou se fosse hoje, você comprasse né, um filme, mais um serviço da filmagem, tá? da pós-venda, ou situações ainda que tem, né, para equipamentos médicos, que aí você tem o filme mesmo, tipo um raio-x, por exemplo, uma radiografia, e aí vem o serviço de pós-venda junto com um filme, né, a máquina que usa o filme para tirar o raio-x, né, aquela fotografia, né, aquela radiografia que a gente vê. Tá? E tem inúmeros casos aí que a gente tem no dia a dia. Tá? E aí, como é que seria, pessoal? Vamos ver um exemplo aqui. Tá? Estou pegando o exemplo do livro, e tem realmente nessa questão aí da temporalidade, mas eu acho que é válido como exemplo aqui. Tá? O momento Kodak. Então, a Kodak ela tinha isso, né, de você comprar o filme mais a parte de revelação, a parte de você já comprar o pós-venda do filme. E tinha câmera também, não tinha não, professor? Que era tudo junto? Tinha também, né, a câmera exatamente, a câmera que... Pelo menos na minha cidade era assim, eles vendiam o pacote completo, a capinha da câmera, a câmera, o filme e tudo. E a revelação, né, mas eu acho que é Polaroid, né, que não sei se é Kodak, né, aí eu não sei. Mas é o pacotão todo, né, é o filme mais o serviço para a gente aqui, tá? Então, o tamanho do mercado para o filme e para o desenvolvimento, que é o serviço aqui, tá? Que a gente está chamando de desenvolvimento, girava, na época, em torno de 4 milhões de consumidores. Esse era o mercado que ela tinha. Sendo que desses tinha 4 tipos de consumidores aqui nesses 4 milhões de consumidores. 25% somente usavam o filme, compravam o filme só. 25% usavam somente o desenvolvimento, né, somente a revelação do filme, o pós-venda do filme, não compravam um filme com a Kodak. 25% usavam o Kodak, o filme, que é filme, né, e o desenvolvimento juntos. Tá? Então, só o filme F, o desenvolvimento D, o filme com o desenvolvimento FD, e 25% não possuem preferência nenhuma. Tá? O N aqui, de usar o filme, nem o desenvolvimento, compravam um produto concorrente, tá? ou são indiferentes a esse tipo de situação aqui. Né? Por simplificação aqui, tá? Só para exemplificar, a gente está considerando o custo zero, e o preço máximo de que cada tipo de consumidor irá pagar vai ser dessa maneira aqui. Ó. Vamos ver aqui. Ó. Então, aqui, ó, o preço de reserva para filme e desenvolvimento Kodak para cada tipo de consumidor. Então, a gente tinha o tipo F, né, que só compra o filme, FD, filme para desenvolvimento, D, só desenvolvimento, e N é indiferente. Tá? Então, o que só compraria a situação do filme, ele estaria propenso a pagar R$ 8 pelo filme e 3 pelo desenvolvimento. O que compra filme e desenvolvimento simultaneamente estaria proposto a pagar 8 pelo filme e 4 pelo desenvolvimento. Tá? O que pagaria somente por desenvolvimento estaria proposto a pagar 4 pelo filme e 6 pelo desenvolvimento. E o que é indiferente, né, o N aqui, estaria proposto a pagar 3 pelo filme e 2 pelo desenvolvimento. Tá, pessoal? Então, está aí à disposição a pagar de cada perfil de consumidor. Beleza? Obviamente, aqui, o que é mais que está querendo o filme, ele vai estar mais propenso a pagar o filme, né?
o que tá propenso, né, que é filme e desenvolvimento, está mais propenso a pagar os dois, né? Refletido aqui pelo preço de desenvolvimento, maior um pouco. O que é só desenvolvimento, ele vai pagar mais pelo desenvolvimento e menos pelo filme, né? Refletido aqui no preço. E o que é indiferente, ele não tem, né? Ele não valoriza o produto específico da marca Kodak, então ele quer pagar preço baixo, né? Tanto pelo filme quanto pelo desenvolvimento. Tá? Então vamos lá. Qual que é o preço ótimo do filme? Então nós temos aqui, né, os preços para cada tipo de consumidor. Vamos ver qual que seria o preço ótimo para o filme aqui. Tá? Olhando só essa coluna aqui, pessoal, a gente vê que o preço ótimo a ser cobrado e pago pelo filme seria o de 8, né? Tá aqui, ó. A esse preço de 8, só que somente os tipos de consumidor F e D estariam comprando, né? Porque a R$8, o que só que é o D não pagaria, ele só paga 4, e o que é N aqui só paga 3. Então só ia pegar esses dois tipos de consumidores aqui. Resultando em lucros de 8 vezes 2 milhões. Tá? Por que 2 milhões? Porque o número de consumidores é de 4 milhões. Né? E aqui, cada consumidor, cada segmento aqui, cada perfil de consumidor tem um quarto disso. Né? Ou seja, tem 1 milhão. Né? Lá no enunciado. Tá? No enunciado fala o quê? Ó? Que o mercado é de 4 milhões. 25% para cada tipo de consumidor. Então, tem 1 milhão de consumidores para os que só usam Kodak, 1 milhão para os que usam desenvolvimento Kodak, 1 milhão para os que usam desenvolvimento e o filme, e 1 milhão para os que não têm preferência. Tá? Então, cada segmento de consumidor aqui consiste em 1 milhão de consumidores. Tá? Então, o preço aqui praticado de 8 vai levar a R$8 vezes 2 milhões de consumidores. Né? 1 milhão para o consumidor do tipo F e 1 milhão para o consumidor do tipo FD. Tá? Então, isso aqui vai gerar um faturamento de 16 milhões, com esse preço de 8. Beleza? Tudo bem, gente? Agora, supondo que o preço fosse de 4 ao invés de 8, o que aconteceria? Para o preço de 4, a gente teria os consumidores do tipo F, FD e D comprando. Né? Porque o preço de 4, ó, o D vai comprar, está dentro da propensão dele. O 8 estaria, o FD estaria propenso a comprar até um preço de 8, se o preço for de 4, ele vai comprar feliz da vida, né? Que está comprando mais barato do que ele estaria disposto a pagar. O mesmo acontecendo com o consumidor tipo F. Estaria disposto a pagar até 8, e estando o preço de venda de 4, ele também vai estar feliz da vida aqui. Nessa situação, então, pessoal, só o consumidor tipo N é que não vai comprar. Tá? Então, a 4, a gente teria um faturamento de quanto? 4 vezes 1.000 do F, mais 1.000 do FD, mais 1.000 do D, não é? Então, 4 vezes, 1.000 não, milhões, né? 4 vezes 3 milhões, tá? 1 milhão do F, mais 1 milhão do FD, mais 1 milhão do D. Então, 4 vezes 3 milhões, teria aqui 12 milhões, tá? Que é menos que 16 milhões, né? Ok? E vamos ver, então, aqui, por último, se o preço praticado fosse de 3. Um preço praticado de 3, todos os 4 segmentos aqui estariam comprando, não é? Porque o segmento N estaria disposto a pagar 3 e o preço seria de 3. O consumidor D estaria disposto a pagar 4, ou seja, ele pagaria, né, um preço de 3, que é menor do que 4. O FD pagaria um preço de 8,
logicamente, ele vai pagar o preço que é menor, né, o preço de 3. E o F também estaria disposto a pagar até 8, logicamente, ele vai pagar um preço menor que 8, que no caso aqui é 3. Então, todos os consumidores F, FD e ND estariam comprando. Então, nesse caso aqui, a gente teria um preço de 3 vezes os 4 milhões de consumidores. Tá? Ou seja, essa empresa estaria tendo um faturamento aqui de 12 bilhões. Tá? Por que está falando aqui em lucro? Porque no exemplo aqui, por simplificação, está dizendo aqui que o custo é zero. Tá? Aqui, ó, custo zero. Por simplificação. Então, o faturamento, nesse caso, vai ser igual ao lucro, por simplificação. Tá? Então, a gente vê aqui a situação em que a empresa teria um lucro maior seria essa aqui mesmo. Ó. Ela praticando um preço de 8, deixando de vender para o cliente D e para o cliente N, ou seja, vendendo apenas para o cliente F e para o cliente FD, mas tendo um lucro, né, ótimo aqui, um lucro máximo, que seria, nesse caso aqui, de 16 milhões. Beleza? Tudo bem, gente? Dúvidas? Estão acompanhando aqui, pessoal? Beleza? Beleza. Bom, vamos caminhar aqui, então. E para a situação D, de desenvolvimento aqui, ó, para a situação de desenvolvimento. Qual que seria o preço ótimo? Vamos seguir o mesmo raciocínio aqui, né? A firma poderia estar praticando o preço de 3, ou o preço de 4, ou o preço de 6, ou o preço de 2. Tá? Para um preço de 6, somente o cliente tipo D, tá, que só compra o desenvolvimento, estaria pagando, né? Estaria comprando. Ele está disposto a pagar até 6, então somente esse cliente aqui estaria pagando. Então, lembrando, a gente tem 1 milhão aqui de consumidores para cada segmento, então 6 vezes 1 milhão, para um preço de 6, a empresa estaria tendo um lucro de 6 milhões. 6 vezes 1 milhão, 6 milhões. Tá? Agora, e se ela cair o preço para 4? Para 4, a gente teria quem disposto a pagar? O 3 estaria, o F aqui estaria disposto a pagar? Não, né? Porque ele está disposto a pagar até 3. E o preço de venda seria 4. Então, o F não estaria comprando nada. O FD estaria comprando, porque ele está disposto a pagar até 4 e o preço seria de 4. Então, o F compraria. O D estaria disposto a pagar até 6 e o preço é de 4. Então, o D também compraria. Já o N está disposto a pagar até 2, um preço de 4, ele não compraria nada. Então, para um preço de 4, a gente pegaria esses dois segmentos aqui, o FD e o D. Cada um deles tem 1 milhão de consumidores, então nós estamos falando aqui num total de 2 milhões de consumidores, vezes 4, que seria o preço, então 4 vezes 2 milhões, a gente teria um preço de 2 milhões aqui. Um lucro de 2 milhões. Tá? Que seria maior do que o lucro obtido com o preço de 6. Tá? Que geraria um lucro de 6 milhões. Agora, se a empresa cair mais ainda o preço, ou seja, ela praticar um preço de 2, tá? Ela estaria pegando o consumidor F, que estaria disposto a pagar até 3, o consumidor FD, que estaria disposto a pagar até 4, o consumidor D, que estaria disposto a pagar 6, e, obviamente, o consumidor N, que estaria disposto a pagar até 2. Ou seja, ela pegaria todos esses consumidores aqui, tá? Todos esses segmentos de consumidores, que dariam um total de 4 milhões de consumidores. 4 milhões vezes o preço de 2 dariam um lucro de 8 milhões. Ok? Ou seja, nesse caso aqui, ela praticando o preço de 4 ou o preço de 2, ela teria o mesmo resultado aqui, o mesmo lucro para o desenvolvimento. Tá? Só que, se ela quiser
praticar, ao invés de 2, o preço de 3, o que vai acontecer? O preço de 3, ela pega o cliente F, ela pega o cliente FD, né? O cliente F está disposto a pagar os 3, o cliente FD está disposto a pagar 4, que é mais que 3, o cliente D está disposto a pagar até 6, então ele vai comprar porque o preço é 3, e o cliente N não vai comprar nada, porque o preço é 2. Então, nesse caso aqui, ela vai ter o quê? 3, né, o preço, vezes 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, vezes 3 milhões. Então, 3 vezes 3 milhões, ela vai ter um lucro aqui de 9 milhões. Então, preço ótimo aqui, a ser praticado para atividade de desenvolvimento, que é aquele preço de 3, que gerará para a empresa 9 milhões. Beleza, pessoal? Então, a gente pode concluir que o preço ótimo para atividade de venda de filme é o preço de 8. Tá? Enquanto o preço ótimo para atividade de desenvolvimento é o preço de 3. Beleza? Tudo bem até aqui, gente? Tudo bem? Bom, continuando aqui, pessoal, o lucro total, então, dessa firma seria quanto? O lucro do filme mais o lucro do desenvolvimento, não é? Então, seria o quê? 16 milhões pelo lucro do filme, mais, né, praticado a 8, mais os 9 milhões pelo preço do desenvolvimento, praticado ao preço unitário de 3. Então, 16 milhões mais 9 milhões daria o lucro total de 25 milhões nesse caso aqui. Tá? Novamente, com um lucro de 8 e com o preço do filme de 8 e com o preço do desenvolvimento de 3. Essa situação, a empresa teria um lucro total de 25 milhões. Ok? Agora vamos ver aqui a precificação com a venda casada. O que aconteceria aqui, olha? Ó, deixa alguém abrir o áudio aí, quer fazer algum comentário? Bom, então vamos lá, pessoal. Ó, como é que seria a valoração do consumidor com a venda casada? Aqui. O F, tá? Ele pagaria 8 e 3, né? Ou seja, o F estaria pagando, com a venda casada, 12. Já o FD, com a venda casada de 8 e 4, desculpa, o F pagaria 11, né? O FD, com a venda casada, pagaria 12, 8 mais 4. O D, com a venda casada, pagaria 4 mais 6. Ou seja, pagaria 10 no total. E o N pagaria 3 mais 2, que daria 5. Ok? O preço ótimo da venda casada, pessoal, aqui seria 10. Por quê? Com o preço de 10 para venda casada, a firma teria o lucro de 30 milhões. Por quê? Com o preço de 10, o que aconteceria? Ele não venderia para o cliente o segmento N, que está disposto a pagar só 5. Ele venderia para o segmento D, que está disposto a pagar os 10. Ele venderia para o FD, que estaria disposto a pagar até 12.
e ele venderia para o F, para o segmento F, está disposto a pagar até 11. Ou seja, ele venderia para esses 3 segmentos aqui, ó, a um preço de 10, lembrando que cada segmento tem 1 milhão de clientes, ele pagaria 10 vezes 3 milhões, né? A firma receberia 10 vezes 3 milhões. Então, o preço ótimo nesse caso aqui seria o 10, que levaria um lucro máximo para a firma de 30 milhões. Tá? Vamos ver aqui por que esse preço é ótimo para a firma. Vamos pensar aqui no caso de cobrar apenas R$ 5 do consumidor aqui. Se cobrasse 5, o que daria? 5 vezes 4 milhões, não é? 5 vezes 4 milhões daria 20 milhões, que é menos que os 30 milhões aqui. Tá? Se cobrasse 12, o que ia acontecer? Somente os clientes do tipo FD iriam comprar. Tá? 12 vezes 1 milhão, que é o número de clientes que tem nesse segmento, daria 12 milhões, que também é menos que 30 milhões. Já se a firma cobrasse 11 na venda casada, ela venderia para os clientes F, né, que estão propensos a pagar 11, e os clientes FD, que estão propensos a pagar 12. Então, nós estamos falando aqui de 1 milhão dos clientes F mais 1 milhão dos clientes FD. O número de clientes, né? 2 milhões. 2 milhões pagando o preço de 11, nós teríamos aqui 22 milhões, que também é menor que 30 milhões. Ou seja, o preço da venda casada que maximiza a receita, e nesse caso aqui o lucro da empresa, porque está considerando aqui o exemplo por simplificação que o custo é 0, o preço da venda casada que maximizaria o lucro seria de 10. Tá? Então, esse é o preço que a empresa vai praticar para estimular a venda desses 2 produtos simultaneamente. Beleza, pessoal? Ela vai abrir mão desse segmento aqui de clientes N. Tudo bem, pessoal? Dúvidas? Beleza? Tranquilo, então. Bom, pessoal, vamos parar por aqui hoje, tá? Eu queria destinar essa parte que falta aqui da aula agora. Eu não quero entrar em outra parte nova da matéria, não, mas eu queria destinar, tá, esse tempo para trabalhar com vocês o trabalho final, a prova final, para tirar as dúvidas de vocês aqui, tá? Eu vi que teve gente que comentou comigo durante a semana e que tiveram dúvidas, algumas coisas.